palavra ao deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o que me traz aqui nessa tribuna é algo que, para mim, que ainda acredito no espírito público das pessoas e no desejo dos agentes públicos de defender o patrimônio do Estado, é um escândalo inexplicável e digno da mais dura apuração por parte desse parlamento. O governador Omar Aziz, no momento em que eu falo desta tribuna, está concedendo uma entrevista na rádio CBN, comentando a decisão judicial que bloqueou 35 milhões de reais do fundo da Amazonprev, deputado Zé Ricardo. E o governador Omar Aziz encontrou um culpado, o Tribunal de Justiça. Atacou duramente o Tribunal de Justiça, vinculou a decisão dele de aumentar o repasse para o tribunal, como se após o repasse o tribunal não pudesse dar mais nenhuma decisão contra os interesses do Estado do Amazonas. Questionou claramente a independência do Poder Judiciário. O governador Omar Aziz, deputado Marco Rota, Vossa Excelência, que tem uma relação muito próxima com ele, errou o tiro. O governador Omar Aziz errou o tiro. O governador Omar Aziz, na verdade, nesse processo, como eu demonstrarei, foi traído por dois homens da sua absoluta confiança: o procurador-geral do Estado e o diretor-presidente da Amazonprev, deputado Sinésio. Deputado Sinésio, processo 00105021258, dígito 4. A PGE contra a Amazonprev e a PGE. A PGE pediu a sua exclusão do feito, num processo de 35 milhões de reais para 8 aposentados da Cefaz. A PGE foi lá e disse: não, o Estado do Amazonas não tem interesse nesse processo. A Amazonprev é uma instituição de direito privado. E o juiz deferiu a exclusão do Estado do Amazonas. A Amazonprev, deputado Marco Rota, após a decisão, recorreu, mas não recolheu as custas, deputado Luiz Castro, argumentando que era uma entidade pública, apesar do juiz já ter decidido nos autos que era privada, tanto que excluiu o Estado. E aí, deputado Marco Rota, eu estou aqui com pelo menos 10 processos na mão, idênticos, de professores, não de fiscais ou auditores da Cefaz, mas de professores que ajuizaram ações contra o Estado questionando as suas aposentadorias. E pasme, deputado Davi Almeida, a PGE não pediu a exclusão de nenhum deputado Davi Almeida. A PGE se considerou parte em todos. Contestou, embargou, recorreu. Aqui. Processo número 00103 0011 427. A PGE não pediu exclusão. Quer dizer que num processo de 35 milhões, deputado Sidney Leite, para 8 aposentados, o procurador-geral do Estado, defensor do Estado, homem de confiança do governador, entende que o Estado deve ser excluído. O diretor-presidente da Amazonprev, nomeado pelo governador, entende que a Amazonprev não tem que pagar custas. E no processo da professora Maria da Conceição Rufino, a PGE recorre desde 2003. Contestou, recorreu e agora embargou os cálculos. E nesses 10 processos que eu tenho em minhas mãos, a Amazonprev não esqueceu de recolher as custas em nenhum deles quando recorreu, deputado Davi Almeida. Agora a situação é mais grave, deputado Luiz Castro. Porque o processo
da professora Maria da Conceição Rufino, que a PGE recorre, contesta e embarga desde 2003, é um processo de 30 e poucos mil reais. O processo que o Estado pediu a sua exclusão, não contestou, não embargou, não recorreu, que a Amazonprev esqueceu de pagar as custas, é um processo de 35 milhões de reais. Mas falta a cereja do bolo, deputado Luiz Castro. Entre os 8 aposentados que receberão 35 milhões de reais, a esposa do Procurador-Geral do Estado. A esposa do Procurador-Geral do Estado é beneficiária dessa atrapalhada processual, e eu vou usar atrapalhada para não usar uma palavra mais forte, que causou um prejuízo de 35 milhões aos cofres do Estado do Amazonas. O governador Omar Aziz, deputado Sidney Leite, foi covardemente apunhalado por 2 de seus mais próximos assessores, por 2 homens da sua confiança, nomeado por eles, e agora errou o alvo, vai para a imprensa esculhambar o tribunal. Errou o alvo, deputado Sidney. Como que o tribunal julga favorável um recurso deserto? Um recurso que o recorrente não recolheu as custas? Como que o tribunal preserva os interesses do Estado num processo em que o Estado diz que não é parte? O Estado contestou dizendo que não era parte. Como é que o governador queria que o tribunal preservasse os interesses do Estado? A Amazonprev não recolheu as custas, deputado Zé Ricardo. Como é que o governador queria que o tribunal julgasse procedente o recurso? Isso foi fruto de um conluio entre a Amazonprev, PGE e os beneficiários da decisão que vai saquear dos cofres públicos 35 milhões de reais para 8 aposentados, deputado Sidney Leite. São quase 5 milhões de reais para cada. Numa decisão que, segundo o governador, compromete inclusive as contas da Amazonprev para pagamento de aposentadorias e pensões. E nós não temos nada a ver com isso? E esta casa não vai fazer nada? E esta casa não vai investigar, deputado Josué Neto? Por quê? Que em 10 processos que estão em minhas mãos, de aposentadoria de professores, o Estado se julgou parte e a Amazonprev recolheu as custas, e em um processo de 35 milhões de reais, em que uma das beneficiárias é a esposa do Procurador-Geral do Estado, o Estado pediu a sua exclusão e a Amazonprev esqueceu de pagar as custas, deputado Davi Almeida. Isso é querer brincar com a nossa cara. O governador foi apunhalado e continua sendo enganado pelos seus assessores. Porque se não continuasse sendo enganado, não estava fazendo essa cruzada contra o Tribunal de Justiça. Acho até que a conduta do juiz de primeiro grau deve ser apurada. Porque nessa decisão ele excluiu o Estado. Mas em várias outras ele chamou o Estado ali de quando a ação foi ajuizada só contra a Amazonprev, deputado Luiz Castro. Mas o tribunal recebeu um recurso deserto e uma ação rescisória de quem disse que não tinha interesse no feito. Portanto, esta casa precisa, senhor presidente, criar uma comissão especial e apurar não só esse fato, mas uma série de acordos extrajudiciais que estão sendo feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, sob os quais existem sérias suspeitas de conluio. Esse é o apelo que eu faço ao governador do Estado, que apure melhor os fatos, que apure melhor os responsáveis.
porque não é só o tribunal que deve ser crucificado. Há responsabilidade em assessores direto dele, como Procurador-Geral do Estado e o diretor-presidente da Amazonprev. Muito obrigado, senhor presidente.